Fala, guerreiro e guerreira concurseiros! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olha só, hoje a gente vai entrar aí com um assunto bem bacana, hardware e software, tá? É bem tranquilo, você que está me assistindo aí, você vai ver que é um assunto bem legal, tá bom? Vamos iniciar agora com o teu professor Luiz Felipe de Informática para Concurso. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui abordando sempre noções de informática, tá? Para o teu concurso aí da gloriosa Polícia Militar, tá bom? Então, vamos em frente, tá? Deixa eu dizer, vocês estão observando que aqui eu coloquei parte 1, né? Dividi em duas partes, tá bom? Para ficar mais tranquilo para o teu aprendizado, tá? Então, vamos lá comigo. Olha só, pessoal, aqui nessa primeira apresentação, eu mostro para você uma tela onde eu tenho, né, um computador de mesa, né, um desktop, não é isso? Onde vocês observam que eu enumerei, tem 1, 2, 3, que vai até o 7, onde eu tenho monitor, modem, unidade de sistema, mouse, alto-falante, impressora, teclado. Aí, assim, o que eu queria mostrar nessa imagem aqui para vocês? Vocês observam que tudo isso aqui é hardware, né? A gente pode chamar também de periféricos, tá bom, pessoal? Tudo que rodeia o computador, tudo que rodeia a máquina, também é chamado de periféricos, tá? Onde vocês observam aqui que existe também dispositivos, isso são periféricos, e dispositivos de hardware, né? Então, esse periférico, esse dispositivo, ele pode ser tanto de entrada quanto de saída, tá bom? Mas também existem os dois, tá? Que existem dispositivos que são tanto de entrada, tanto de saída. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para você olhando para essa imagem. Você sabe me dizer aqui quais são os dispositivos de entrada e quais são os dispositivos de saída? Por exemplo, o 1 que eu tenho esse monitor aqui de tubo que vocês observam, ele é um dispositivo, ele é um periférico de saída, que está saindo a imagem, ou seja, resultante do processamento. Você que está assistindo minha aula, você já aprendeu isso daí, né? O modem, por exemplo, o modem, está aqui o número 2, cadê ele? O modem. O que é que vocês podem dizer? Vocês sabem me dizer? E aí, é o que? O modem, pessoal, ele está tanto de entrada quanto de saída de dados, tá? Porque ele envia e recebe, tá certo? Ó, você vê aqui que eu tenho o 3, a unidade de sistema, eu tenho o mouse, enfim. Aqui eu quero que depois você que está me assistindo, você dê uma estudada, dê uma olhada e enumere e coloque se é de entrada ou saída, tá bom? E qualquer dúvida, você deixa aí tua mensagem, certo? E eu vou passar a próxima apresentação aqui, que eu tenho uma questão, para ver se depois que você fizer aquilo que eu pedi agora na primeira apresentação, você vem aqui para a segunda e responde, que vamos lá, essa aqui é uma questão da CESP, vamos lá para você entender. Correspondem respectivamente aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet. Vamos lá, ele quer saber o que é software e o que é hardware. Pessoal, placa de som, ele é o quê? Ele é um hardware, ele é um software. Eu consigo tocar na minha placa de som? E aí, o que vocês acham? Consigo? Consigo, certo? Placa eu consigo tocar, então é o que? É um hardware, não é isso? Beleza? E aí, ó, editor de texto, ele é o que? Eu consigo tocar, ele é físico ou ele é lógico? O editor de texto, ele faz o que? Ele faz parte do pacote Office ou do LibreOffice, não é isso? Ele é lógico, eu não consigo tocar. Então, ele é o que? Ele é um software. Beleza? Então, a gente já tem hardware e software. E o modem? Mostrei para vocês aí na apresentação anterior. Vocês já viram que o modem é um hardware, não é isso? Então, eu tenho um hardware, eu tenho um software, eu tenho um hardware. Vamos ver aqui. Hardware, software, hardware. Hardware, software, hardware. Vamos continuar. Editor de planilha é igual editor de texto, também é um software. Então, eu tenho um software agora, não é isso? E o navegador de internet, que é o teu browser, onde você digita o www, ele também é lógico, ele não é físico, não é isso? Ele também é um software. Vamos observar que a gente tem aqui a letra hardware, software, software, não é isso? Vamos ver? Exatamente aí, resposta a letra E. Bacana? Tranquilo? Vamos para frente então. Tendo alguma dúvida, você deixa aí, tá? Olha lá. Vamos entrar agora com os conceitos básicos, tá? De informática e falando mais especificamente de software, tá bom?
O computador, pessoal. O computador, um sistema computacional, é formado por basicamente o quê? De duas estruturas, tá? Uma, como eu falei para vocês, uma denominada lógica e outra denominada física. A lógica é o meu software e a física é meu hardware, tá? E ambos funcionam em conjunto, pessoal. Isso aqui é muito importante, ó. Ambos funcionam em conjunto, ou seja, um depende do outro. O hardware depende do software e o software depende do hardware. Aí você vai me dizer, mas professor, eu estou aqui com o hardware na mão, estou com a placa de som. E aí? Se não tiver um software, se você não instalar um drive, se você não instalar um software, não vai funcionar. Simplesmente ali vai ser uma sucata, tá bom? Vamos para frente aqui, ó. O hardware, pessoal, é o conjunto de elementos físicos que compõem sistema computacional, certo? Como, por exemplo, memória, periféricos, cabos, placas e chips que fazem do computador, impressora e etc. Tá? O software são os programas que, utilizando o hardware, certo, executam os conjuntos de instruções, ou seja, os algoritmos, fornecendo as características, as funções e o desempenho desejado para um sistema, programa ou aplicação. Lembrando, pessoal, que quando ele bota ali, ó, utilizando o hardware, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, eu tenho, vamos se falar que eu tenho aí uma memória, vamos estar falando da memória RAM. Minha memória RAM eu consigo tocar, consigo tirar ela, trocar. Se eu tiver um de 2 GB e quiser botar 4, vou tirar, colocar outro no lugar, né? Então, quando ele fala isso, utilizando hardware, é o quê? É utilizando a potencialidade daquele equipamento. Ou seja, do quanto ele tem de funcionalidade, quanto ele tem de potência. Ou seja, eu tenho uma memória de 2 GB. Então, quando um software for utilizar essa memória de 2 GB, ele vai utilizar até 2 GB. Então, se você tiver uma memória muito maior, ele vai utilizar com mais espaço, né? Então, é de acordo com o fabricante, é de acordo com as funcionalidades do teu equipamento físico, tá certo? Vamos para frente. E o PeopleWare? O que é o PeopleWare? São o quê? São pessoas que trabalham direta ou indiretamente com a área de tecnologia da informação. A gente tem os desenvolvedores, né? Os antigos aí programadores, que é aquelas pessoas que trabalham desenvolvendo os programas, né? Utilizando os algoritmos, com as linguagens de programação. E também nós temos as pessoas que trabalham indiretamente, que são aquelas pessoas que trabalham com a parte funcional, ou às vezes até usando um sistema de informática, lá no supermercado, passando as compras, por exemplo. Ele está utilizando um sistema de informática ali. Ele está utilizando um hardware, ele está utilizando um software. Então, ele faz parte do PeopleWare, que quem trabalha direta ou indiretamente. Você que trabalha com computador, se não é diretamente, você está trabalhando indiretamente, tá? E você é um PeopleWare. Então, beleza? Indo para frente aqui, ó, os tipos de softwares quanto à forma de distribuição. Nós temos o software proprietário, pessoal. Aqui, ó, seu código-fonte ele não é distribuído e só poderá ser alterado, copiado e distribuído mediante autorização de quem? Do seu proprietário, certo? E a distribuição é realizada por quê? Por comercialização e se dará no regime jurídico clássico comercial, no qual a relação é baseada em restrições e permissões, onerosas ou não, tutelando-se tanto a sua propriedade e autoria quanto a sua utilização. O que o senhor quis dizer aqui, professor? O que eu quis dizer aqui é que o proprietário que ele cria o software, ele decide se ele quer vender, se ele quer doar, se ele quer emprestar, ele que decide, certo? Mas é baseado onde? No regime jurídico clássico comercial. Ou seja, para isso tem que seguir essa regra aí, mas nada mais, nada menos que quem é o proprietário daquela aplicação, né? Aquele cara que é proprietário, ele decide o que ele quer fazer ou não, tá certo? Indo para frente aqui, nós temos o software livre, tá, pessoal? Olha lá, ó. Disponibiliza seu código-fonte e executável, podendo o seu código-fonte ser alterado, copiado e distribuído, mediante ou não pagamento, tá? A distribuição é realizada em um regime jurídico de colaboração não compulsória, no qual a relação se baseia, ao contrário, em liberdades, tá certo? Você já aprendeu isso comigo aí, né? Tutelando-se tão somente a autoria e a permanência desse mesmo regime das distribuições subsequentes do software. O que ele quer dizer aqui? Que ele quer dizer que o software livre você pode utilizar, né? Como ele diz ali, ó, você pode alterar, copiar, distribuir, você pode fazer o que você quiser, né? Só que você tem que ter a licença
do GPL, que é a licença pública geral, você tem que atender às 4 liberdades, que é 0, 1, 2, 3, 4, certo? E no final disso tudo, a liberdade, ele tem dizendo assim, você pode fazer o que quiser, mas você é obrigado a distribuir para uma melhora da comunidade, tá certo, pessoal? E o comercial, que é o software desenvolvido para ser comercializado ou com interesses financeiros. Note que comercial e proprietário não são o mesmo, tá, pessoal? A maioria do software comercial é proprietário, mas existe software livre que é comercial, tá bom? Entenderam aqui? Então, vamos mais para frente. O freeware ou o software gratuito, o que é isso? É qualquer programa de computador cuja utilização não implica o pagamento de licenças de uso ou royalties. É importante não confundir o free de freeware com o free de free software, beleza? Pois no primeiro, ou seja, no freeware, o significado é de gratuito, tá certo? Freeware significa gratuito e no segundo, livre. Não confunda isso daí, tá? É diferença de software gratuito, é diferença de software livre. Vocês já observaram lá que software livre, se o cara quiser vender, ele pode vender, tá? Mas aí, vai lá na minha aula que eu estou explicando isso daí direitinho, que você vai entender melhor sobre, tá? Indo para frente aqui, nós temos o shareware, que é o quê? É um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação. É aquele software, pessoal, que você compra e usa por um pedaço de tempo e depois você tem que pagar, né? Vamos lá continuar. Sharewares geralmente possui funcionalidades limitadas e o tempo de uso gratuito do software limitado. Após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa, poder continuar utilizando o programa ou para utilizar o programa, não é isso? Um shareware está protegido por direitos autorais, ou seja, esse tipo de distribuição tem como objetivo comum divulgar o software, assim os usuários podem testá-lo antes da aquisição. Aqui é o cara que cria, por exemplo, quando você compra o teu computador lá, já vem com o Windows, né? E aí ele vem instalado o pacote de Office. Você observa que ele te dá ali 3 meses, ele te dá 6 meses para uso, né? E aí, depois que passa esse período, você tem que pagar, né? Por quê? Ele te deu aquele período ali para você o quê? Testar, né? Para você ver como é que funciona. Depois que você testou, você vê que é legal, ele vai lá e te cobra para isso, certo? Então, esse tipo de software, que é aquele que você instala e por um período de tempo ele é gratuito para teste e depois ele se torna pago, é chamado de shareware ou shareware, tá certo? Então, vamos para frente. E os tipos de software quanto à finalidade deles. E aí, ó, software básico é o quê? É responsável pelo gerenciamento dos recursos do computador e pela conversão da linguagem do homem para a da máquina e vice-versa. Por exemplo, é o sistema operacional e drives. É aquele que vai interagir diretamente com a máquina, tá certo? Aquele software ali que conversa diretamente com a máquina, não conversa com o usuário. Na minha aula lá de sistemas operacionais também eu já falei sobre isso, sobre a diferença desses, tá certo? Você também pode dar uma olhada lá, tá bom? Olha aqui, mais para frente nós temos o aplicativo. Quem são eles? Ó, são sistemas que visam a atender a uma determinada área de atuação, são focados no usuário, ou seja, na gente, serve para atender uma demanda específica. O exemplo, tipo, pacote Office, como o LibreOffice, como editores de texto, planilha de cálculo e gerenciadores de banco de dados, etc. Esse tipo de aplicativo aqui, esse tipo de software aqui, é aquele que vai estar nos ajudando a utilizar a máquina, como por exemplo, nosso dia a dia de trabalho, para fazer um TCC nós utilizamos editor de texto, para por exemplo, fazer cálculo, fazer planilha no Excel ou no Calc, onde é que a gente utiliza? A gente planilha de cálculos, então ele nos ajuda a utilizar e a facilitar o nosso trabalho no dia a dia, tá certo? E aqui nós temos o software utilitário, que ó, são programas voltados a atender necessidade de quem? Do computador ou do sistema, certo? No sistema operacional, do SO, certo? Em geral, estão ligados à manutenção. Por exemplo, botei ali, ó, desfragmentador de disco, formatador de disco, limpeza de disco, verificação de erros, compactadores e antivírus. Se você observa, ele atua para a melhora do desempenho do computador, ou seja, para a manutenção, para você fazer a limpeza de disco, pegar aqueles arquivos indevidos, aqueles registros ali que você não está mais sendo utilizado, ele limpa, ou
desfragmentador de disco, o que ele faz? Ele organiza todos os arquivos, né, pastas do computador, né, na parte lógica, não é isso? Então, aqui, esse software utilitário, ele é responsável por melhorar o desempenho do computador, para que o computador ele trabalhe de forma rápida, trabalhe de forma que o desempenho dele sempre esteja bem rápido, que ele não esteja lento, para que nós, usuários, como formos utilizar, nós não sejamos impactados e conseguimos utilizá-lo da forma que nós bem entendermos, na forma que a gente quiser. Ou seja, se eu estiver falando de uma empresa, isso não vai impactar no meu dia a dia de trabalho, vai me ajudar a trabalhar, vou ter respostas rápidas e isso é muito interessante. Se você está assistindo minha aula, se você não usou nunca nenhum desses, como por exemplo, limpeza de disco, desfragmentador, utilize agora, certo? Então, vamos para frente, ó. E os conceitos básicos agora quanto ao hardware. Vamos lá. A placa-mãe, tá? Que é a espinha dorsal do computador, certo? É a base na qual são conectados o microprocessador, a memória, periférico de entrada e de saída, fonte de alimentação e qualquer placa que se conecta ao computador, como som, vídeo ou rede, tá certo? Toda placa-mãe já vem com o chipset integrado, tá? Pode ou não ter outros recursos já incorporados nela, tá certo? Então, depende do fabricante, tá certo? Quando ele bota ali pode ou não ter recursos já incorporados nela, é porque depende do fabricante, como por exemplo, a placa de vídeo ela já vem on-board, né? Então, cuidado aí, tá certo? Porque você tem que ver lá na tua questão, você tem que ver qual é a pergunta que está fazendo, se ele está colocando o limite, se ele está colocando, se ele está dizendo, você está utilizando uma placa-mãe, onde tem isso, onde tem integrado, onde não tem. Presta atenção nisso daí, presta atenção que tem na questão, porque depende muito do fabricante, tá certo? Do que você vai estar comprando aquele equipamento, no caso aqui, a placa-mãe, tá? Indo para frente, nós temos, como eu falei, as placas-mãe on-board, né, e off-board. A on-board já vem integrado aos circuitos da própria placa-mãe, como por exemplo, som, vídeo ou rede, ou seja, você não precisa instalar nada, né? Ele já vem lá, instalar que eu falo fisicamente, ele já vem integrado na placa-mãe. Então, se você ligar o teu computador, que já vem integrado, pegou da loja, colocou lá, se você botar um som para tocar, vai tocar. Se botar um vídeo para tocar, vai tocar. Se você conectar o cabo de rede lá com a tua internet, vai funcionar. E se tiver placa wireless também vai estar funcionando, tá? Aqui eu tenho um exemplo de placa-mãe, tá? E a off-board, olha, ela não vem integrada, on-board ela já vem integrada, on, certo? E off, ela não vem integrada, off de fora, né? Ela não vem integrada ao circuito da placa-mãe, sendo necessário conectá-lo pelo seu meio de encaixe próprio. O meio de encaixe próprio, que esses aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? São chamados de slots, tá certo? Aí aqui eu tenho como exemplo placa de som, vídeo, rede, ou seja, por exemplo, eu sou um gamer, e aí eu comprei um computador que ele já vem integrado lá com a minha placa de vídeo, porém como eu jogo muito, tá muito ruim. E o que eu faço? Eu vou comprar uma placa externa, né? Vou lá numa loja, eu compro uma placa de vídeo externa e vou colocar ela na minha placa-mãe. Automaticamente, quando você faz isso, o que acontece? Ela acaba se tornando o quê? Uma placa de vídeo off-board. Então, a tua placa-mãe terá ali uma placa de vídeo off-board. Bacana? Então, vamos para frente. E o chipset. O que são os chipsets? Os chipsets é um dos principais componentes lógicos de uma placa-mãe, dividido-se em ponte norte e ponte sul. Tá certo? A ponte norte é o controlador de memória, ou seja, tem uma alta velocidade, porque a memória é tudo aquilo que você está executando naquele momento, né? E a ponte sul, o controlador de periféricos de baixa velocidade. Periférico, você já sabe, é tudo aquilo que rodeia lá o computador, tá? A máquina em si, tá certo? Os barramentos, pessoal. Barramentos são as vias físicas existentes na placa-mãe. Mostro para vocês, tá? Em breve. Pelas quais são aqueles fiozinhos. Se você abrir esse computador, você vai ver aí. São aqueles fiozinhos, mas eu mostro já. Existentes na placa-mãe, pelas quais trafegam as informações entre o quê? Entre os periféricos de entrada, processamento e saída de um computador. Bacana?
que você já aprendeu comigo, então bem simples, não vamos perder tempo, vamos em frente. O barramento local é o principal barramento do micro, certo? É o principal, se cair lá uma questão, qual é o principal barramento de um computador? Aqui, ó, barramento local, ok? Nele estão conectados os principais circuitos de quem? Da placa-mãe, tais como tem a memória RAM, chipset, processadores, memória cache e memória ROM. Bacana? Então vamos para frente. E o barramento X, que é o barramento no qual estão conectados os periféricos, o que? On-board, aqueles que já vem integrado, né? Na placa-mãe, ou seja, os periféricos integrados, a placa-mãe, com placa de som, vídeo, fax mode e rede on-board, tá certo? O barramento de expansão, o nome já diz, expansão, expandir, né? Olha, são barramentos nos quais estão conectadas as placas de expansão, ou seja, aquelas placas off-board, como expliquei para você, aquilo que você vai lá, compra e coloca, certo? Como as placas de vídeo, fax mode, som, rede, né? E demais placas. Essas placas são conectadas ao barramento através de conectores denominados slot. Então, já mostrei para vocês aqueles conectores, então tu vem lá e coloca, tá certo? E tipos de barramento de expansão, a gente tem o PCI Express, tá? A gente tem o AGP e PCI, ok? E aqui você vai ver sobre esses barramentos que eu acabei de falar de expansão, tá? O PCI, que é o interconexão de componentes periféricos, ou seja, ele foi criado lá pela Intel na época do desenvolvimento do processador Pentium, olha isso. O barramento PCI é utilizado até hoje, tá? Motivo de tanto sucesso se deve o quê? Se deve à capacidade do barramento de ele trabalhar tanto com 32 e tanto com 64 bits, tá? O que oferecia altas taxas de transferência de dados, tá certo? Beleza? Tudo é tráfego de dados, tá, pessoal? Tudo é desempenho, então o que for mais rápido aí, a gente sempre vai estar utilizando, óbvio, né? Então, indo para frente, nós temos a porta gráfica acelerada ou avançada, que é a AGP, certo? Visando obter uma maior taxa de transferência entre a placa-mãe e as placas de vídeo, isso é muito para quem joga, né? Principalmente para uma melhor performance nas aplicações 3D, a Intel desenvolveu um barramento especialmente aprimorado para a comunicação com vídeo, ou seja, o barramento AGP. Isso que é a questão dizendo qual é o melhor barramento para quem joga, para vídeo e tal. Olha aí, ó, é o barramento AGP, tá certo? A principal vantagem do barramento AGP é o uso de uma maior quantidade de memória para armazenamento de texturas para objetos tridimensionais, além da alta velocidade no acesso a essas texturas para aplicação na tela. Geralmente, só se encontra um único slot nas placas-mães, certo? Visto que a AGP só interessa as placas de vídeo. Então, lá onde vai estar a placa de vídeo, o slot da placa de vídeo, é onde você vai colocar esse tipo de placa, tá certo? Aí eu falei ali texturas, o que é texturas, hein, professor? Textura gráfica, o que é? Ó? Eu também não sei, viu? São efeitos que podemos dar a um desenho através de pequenos traços repetidos. Eles podem ser retos na horizontal, vertical, curvos, círculos e tantos quantos a criação mandar. Bacana? Quem é designer aí sabe muito bem sobre isso aí, tá? Se você é designer, está me assistindo, você sabe bastante, né? E o PCI Express? Vamos ver lá, ver o que diz a teoria do PCI Express. É o tipo de barramento PNP, ou seja, Plug and Play, transmissão serial, e veio para substituir os barramentos PCI e AGP pelo fato de possuir uma maior taxa de transferência. O barramento PCI Express é o que? É Hot Plug, ou seja, é possível instalarmos e removermos placa PCI Express mesmo com o computador ligado, ou seja, com o micro ligado, eu não preciso desligar. Você aí que já instalou alguma coisa, outro já observou que às vezes você precisa desligar. Hoje muito não, mas antigamente a gente sempre precisava desligar para instalar, era bem chatinho, mas hoje mudou muito, tá? E o USB, pessoal, que é Universal Serial Bus, que é um tipo de barramento também Plug and Play, PNP, que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador, certo? É muito mais rápido que a serial e que a paralela. Botei para você ver o quadro abaixo, tá? Existem várias versões para o padrão USB, que hoje se encontra na versão 3.2, sendo que a diferença mais significativa entre as versões é a velocidade de quê? De transferência de quê? De tráfego de dados, né? Ó, aqui eu tenho a velocidade, onde na 3.2 a gente já tem aí, lá de 2009 a gente já tem aí
passando aí 20 gigabytes por segundo ao mesmo tempo, tá certo? Muitos computadores utilizam com 2.0, tá? Então fica ali 480 megabytes por segundo, tá certo? Vamos para frente aqui, falar um pouco agora sobre o FireWire, que é o que? O FireWire é uma tecnologia de entrada e saída de dados em alta velocidade para a conexão de dispositivos digitais, desde câmeras digitais até computadores portáteis e desktop, certo? Amplamente adotada por fabricantes de periféricos digitais como Sony, Canon, enfim. O FireWire também foi usado no iPod da Apple durante algum tempo. Os modelos mais recentes, porém, já não utilizam uma conexão FireWire, apenas USB, tá certo? O barramento FireWire, assim como USB, é Hot Plug and Play, ok? E os slots, pessoal? O que são slots? Aquelas entradas lá que eu já falei para vocês. Ó, o que diz a teoria? Slots são conectores que servem para encaixar as placas de expansão de um micro, ligando-as fisicamente aos barramentos por onde trafegam dados e sinais. E aqui os exemplos que vocês já sabem, ok? Processador, que é o cérebro do computador, tudo passa por ele, ou seja, CPU ou UCP, aquela caixinha preta aí não é a tua CPU, é teu gabinete, tá? CPU é esse bichinho aqui, tá? Processador, tá certo? É unidade central de processamento, executa todas as instruções do computador, tá? E a unidade é medida em Hertz, tá ok? Instruções por segundo, tá? E uma dica aqui bem bacana, que quanto menor a temperatura do processador, maior será a vida útil dele. Ou seja, esse ventiladorzinho aqui, que é chamado de cooler, se ele dissipa o calor, né? Então assim, ó, a menor temperatura, ele serve para tirar o calor para que não fique muito quente. Então, quanto menos ele fica quente, quanto menor a temperatura dele, maior será o tempo de vida útil dele, ok? Vamos para frente aqui, ó. E o processador possui 3 unidades básicas, tá, pessoal? Que é a ULA, a AUC e o registrador. O que é isso? A ULA é a unidade lógica aritmética, que é responsável pela execução das instruções recebidas da unidade de controle, da AUC, beleza? Então, tudo que a AUC quer fazer, ela envia para a ULA e a ULA executa. Isso mesmo. E o que é a unidade de controle? É responsável pelo recebimento, controle de execução e devolução das instruções recebidas de quem? Da memória RAM. A gente não abriu um aplicativo, está lá na memória RAM, a gente não está querendo executar, pronto. Então vai para a unidade de controle, a unidade de controle envia a instrução para a ULA e a ULA executa, tá? E os registradores, o que é os registradores, professor? Ó, pequenas memórias internas do processador utilizadas pela unidade de controle e pela unidade lógica aritmética para armazenar informações durante um processamento. Ou seja, essa aula que vocês estão vendo, essa apresentação aqui em PowerPoint que vocês estão assistindo, ele está nesse exato momento no registrador. Mas por que não está na memória RAM? Está na memória RAM, pessoal. Mas para, por exemplo, eu quero trocar, vou voltar um slide aqui, certo? Eu quero voltar esse slide no momento que eu troco, né, o slide, ele tá para ele ser executado mais rápido, porque o registrador está muito próximo do processador. Então, para que seja mais rápido, para que seja instantâneo, essa, no caso, como eu mostrei para vocês, essa aqui agora essa troca de apresentação, essa troca de slide. Então, aquilo que está sendo executado naquele momento, aquele processo está sendo executado naquele momento, aquele software, ele vai para onde? Ele vai para o registrador, e o registrador facilita que a resposta seja muito mais rápida, tá certo? Então, vamos para frente aqui, ó. O processador se comunica com a memória RAM por intermédio de um meio de comunicação chamado de barramento local. E o barramento local é o meio físico de conexão utilizado entre a memória RAM e o processador e entre a memória ROM e o processador. Beleza? Quanto à frequência de processamento? Clock. Gerador de impulsos que serão repetidos dentro de um determinado tempo, formando assim a frequência que será medida em Hertz. Hertz, unidade de medida de frequência referente ao número de ciclos realizado por segundo. Frequência interna, olha lá, ó. Os processadores têm uma frequência interna com a qual executam as instruções, certo? O tempo que o processador consome para executar as operações é medido em ciclos por segundo, ou seja, em Hertz. Portanto, a unidade de medida de frequência de um processador é o
GHz, ok? Exemplo, eu tenho 1 GHz aí, que eu tenho 1 milhão aí de ciclos por segundo. Bacana? Vamos para cá mais para frente, que a gente tem o multinúcleo, ou do inglês multicore. O que é isso? Consiste em colocar 2 ou mais núcleos de processamento no interior de um único chip. Ou seja, vão ter 2 núcleos fazendo a mesma função, ou seja, como se fossem 2 processadores trabalhando ao mesmo tempo. Isso melhora com desempenho, mais rápido, mais veloz, né? Estes 2 ou mais núcleos são responsáveis por dividir as tarefas entre si, eles dividem, né? Ou seja, permite trabalhar em um ambiente multitarefa, ou seja, executando várias tarefas ao mesmo tempo, com isso, fazendo as mesmas funções, se torna mais rápido, ok? E aqui, pessoal, nós encerramos a primeira parte de hardware e software, tá certo? Se você tem alguma dúvida, deixa aí tua mensagem e não deixe de seguir nas redes sociais. Deixa lá seu like, inscreve no nosso canal e me segue lá, @FelipePM, e segue o @Instituto Militar também, tá certo? Até a próxima aula, parte 2. Um abraço para todos e fiquem com Deus.